Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda parte, para a parte 2 da resolução de problemas de função de primeiro grau. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais em como a função de primeiro grau é usada e cai no Enem ou vestibular, tá? E um pouco da análise de gráfico também, ok? Então vamos lá. Formas de representar uma função. Nós temos diferentes formas de representar uma função, tá? Podemos representar por meio de tabela, por meio de diagrama, por meio de gráficos. A tabela, você representa, né? Às vezes você trabalha a função para você estar representando. Por exemplo, aqui, o que está acontecendo com o x para ele virar y, né? Então, do x para o y, o que se deu aqui? De menos 2 para virar menos 1, o que foi que aconteceu nesse meio aqui? Né? Qual operação, o que eu somei, eu dividi, eu subtraí? Né? Para essa primeira coluna, teoricamente, eu o quê? Somei com 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Se eu fiz isso na primeira coluna, se eu vou trabalhar com essa função, isso tem que dar certo para todos os outros x que eu trabalhar. Então, aqui é o x e aqui é quem? O y, tá? E essa parte é a parte que está faltando. Então, olha só, vamos ver agora com menos 1. Menos 1 mais 1, que é a parte fixa, vai ser igual a quanto? A 0. Ótimo, deu certo. Com outro x, 0 mais 1 vai ser igual a 1. Beleza. 1 mais 1 igual a 2. Então, a função que está sendo trabalhada aqui vai ser meu f de x vai ser x, os valores de x, mais 1. Então, a função que eu trabalho é x mais 1. Essa função, tá? Vai me dar esses resultados de y. Então, quando a gente trabalha uma função, é como se fosse uma maquininha processadora, né? É como se fosse... Vou tentar desenhar aqui para vocês. Um processo assim. Entra o x, aqui eu tenho um f de x, que vai ser processado, ou seja, no lugar do x, né? Eu vou colocar o x que for entrando, e aqui vai sair quem? O meu resultado. Vai sair o y. Então, aqui eu tenho a minha função, que nesse caso é qual função? X mais 1. E aqui vai sair o y ou o resultado, que é f de x. Então, por exemplo, para essa função x mais 1, se eu colocar, né, o 1 como x, o que vai acontecer aqui no meio? Vai somar 1 mais 1. E qual que vai ser o meu resultado? 2. Então, essa função aqui que está acontecendo nesse diagrama é essa função aqui. F de x vai ser igual a x mais 1. E a outra forma é o gráfico, né? Para a gente fazer o gráfico, a gente utiliza muito a tabela, porque aí a gente vai substituindo os valores e vamos encontrando o nosso par ordenado. Por exemplo, qual que é aqui o par ordenado? Vou colocar aqui como ponto. A, B, C e D. Aqui, o ponto A, eu tenho o x valendo menos 2 e o y valendo menos 1. Então, x valendo menos 2 e y valendo menos 1. Então, aqui é meu ponto A. Depois, eu vou para o B, menos 1 e 0. Tá aqui. Né? Teoricamente, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a minha raiz. Né? O valor que corta o eixo de x é a raiz. Depois, 0 e 1.
O 1, cortando o eixo do y, quem que ele é? É o valor de b, olha aqui, né? Na nossa primeira aulinha a gente falou isso. Se o b tá aqui, o b é 1, então ele vai cortar o eixo do y. Depois o outro ponto, 1 e 2, tá aqui. E aí vai seguindo, né? Então, aqui a gente teria uma reta que seria a função de f de x. Vamos analisar essa função? Vamos retomar? É uma função crescente, né? Olha meu a. Quanto que vale meu a nessa função? Vale 1. Então, o a vale 1, função crescente, a raiz é menos 1. Como que eu acho a raiz de uma função? Pego essa função e igualo a 0. X vai ser menos 1. É o ponto que vai cortar o eixo do x. Então, vai cortar o eixo do x em menos 1 e 0, né? O que mais que podemos colocar? Crescente, raiz menos 1, o meu b vale 1. Quem é o coeficiente angular, que é o valor de a? De a, 1, tá? Coeficiente linear, mais 1 também. Ok? Então, pronto. Então, agora vamos analisar aqui a lei da função. Vamos tentar encontrar a lei da função para cada uma dessas duas funções. Tem algumas coisas que nós temos que completar. Então, aqui vai ser entrada, aqui vai processar a função e vai sair. Nós vamos ter que pegar por aqui, né? Eu já tenho uma parte da função escrita aqui, 6x mais alguma coisa. Então, olha só, vamos começar pelo 8, né? Porque aqui eu tenho entrada 8 e saiu quanto? 52. Então, o que que tá acontecendo aqui? Vou pegar essa função, vou escrever ela aqui. 6x mais b, né? Que eu tenho que achar o b, vai ser igual a quanto? 52. Tá? Eu vou trabalhar com f de 8. Então, teoricamente, essa parte aqui é que eu vou trabalhar com ela. Se meu x vale 8, aqui é x e aqui é y. Então, vamos lá. 6 vezes 8 mais b vai ser igual a 52. 6 vezes 8, 48 mais b, igual a 52. Quanto que vai valer o b? 52 menos 48. B vai dar 4. Então, aqui, o que tá faltando é o 4. Então, agora a gente vai processar esse restante. Então, como que faríamos aqui? Entraríamos com menos 16, aí ficaria f de menos 16 vai ser igual a 6 vezes, quanto vale meu x? Menos 16 mais 4, vai dar quanto? É o que a gente quer aqui. Vamos ver como que vai dar. F de menos 16 vai ser igual menos 16 vezes 6, 96, negativo, mais 4. Então, para um x valendo menos 16, quanto que eu vou ter meu y? Menos 92. Então, aqui é menos 92. Agora, já é o contrário, olha. Me deu um resultado de 28 e eu quero achar o x. Então, 28 é o meu resultado. Então, essa função aqui, o 6x mais 4, ele vai ser igual a quanto? 28. Quanto que vai ser, então, o meu x? Só a gente resolver a equação. 28 menos 4, 6x igual a 24, x vai ser igual a 4. Né? Então, para eu ter um resultado de 28, meu termo, né, dependente, que é o 28, que é o y, quanto que eu vou ter que ter um x? O x vai ser quanto? 4. Então, aqui deu 4. Ok? B, vou incluir aqui mais um slide.
B, vamos lá. Trabalhando aqui com vocês direto, não tem problema não. Olha, como que vai ficar essa função minha? Aqui eu já tenho que encontrar toda a função. O que for valer para o x valendo 8, tem que ser a mesma função para todas, né? Então, eu tenho entrando aqui um x de 8 e saiu quanto? Menos 12. Então, a gente tem que pensar uma função que dê esse resultado para todos, tá? Eu pensei em quê? Para ser negativo, o meu negativo tem que ser maior do que o valor de x. Então, o que nós temos aqui? Se o x vale 8 e tá saindo menos 12, eu imaginei o quê? Diminuir quanto do x? Menos 20. Porque se for x menos 20, vai dar quanto? Menos 12. Olha só, se a minha função for x menos 20, vamos testar para todos. Se eu fizer f de 8, 8 menos 20, menos 12. Então, pode ser. Agora, vamos testar para o 10. Se eu fizer f de 10, 10 menos 20, menos 10. Então, também dá certo. Menos 10. Agora, vamos testar para o 4. Se eu fizer f de 4, 4 menos 20, menos 16. Então, essa função aqui é a função que eu vou trabalhar. F de x vai ser igual a x menos 20. Essa é a minha lei da função. F de x é igual a x menos 20. Tá? A gente voltando um pouquinho aqui no diagrama, eu vou aproveitar aqui. Como que seria aquela parte do diagrama? Né? A gente teria dois diagramas, tá? Aqui, vamos supor que eu tenha vários elementos aqui. 8, 10, 4. Aqui eu tenha 2, 5, menos 12, menos 10, menos 16 e 20. Tá? Como que isso se chama, essa parte de diagramas? Esse primeiro, que são os valores de x, nós chamamos de domínio. Tá? Aqui, esse conjunto todo é chamado de contradomínio. Agora, presta atenção, o contradomínio é tudo, tá? E os meus resultados, quais são os meus resultados? O 12, menos 10 e menos 16, tá? Que o que acontece? Se entrou 8, saiu menos 12. Se o x é 10, menos 10. Se o x é 4, menos 16. Então, essas respostas aqui, tá? Elas são chamadas de conjunto imagem. Então, a imagem é o que refletiu o processamento daquele x. Então, para um x 8, eu tive menos 12, a imagem é menos 12. Para um x 10, menos 10. Então, o conjunto imagem é só o conjunto das respostas. E esse conjunto todo aqui é chamado de contradomínio. E o x vai ser o conjunto domínio. Tá ok? Só para a gente exemplificar melhor essa parte do diagrama. Aqui, vamos pensar agora em alguns probleminhas. Resolvendo problemas. Um quadrado tem 10 centímetros de lado. Qual a medida da área desse quadrado? Nós sabemos que a área do quadrado é L vezes L. Então, se o quadrado tem 10 centímetros de lado, eu vou fazer 10 vezes 10. Quanto que é a área? 100 centímetros quadrados. O que eu fiz aqui?
L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado, tá? O que acontece? A área do quadrado está em função da medida do seu lado. Então, a área, o resultado, é o termo dependente, que é o y. E o x, ou L, no caso aqui, é a variável independente, que eu possa mudar. Então, o termo dependente, que é o f de x, ele depende dos valores de y, de x, ok? Então, o y depende do valor de x. Então, agora a gente vai completar a tabela e informar a lei da função, tá? A lei da função já vai aparecer que ela tá aqui em cima. Então, se eu tiver a medida de lado 2, quanto que vai ser minha área? 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, 4. Aqui, 25. 7 ao quadrado, 49. 11 ao quadrado, 121. 13 ao quadrado, 169. E L ao quadrado, L ao quadrado. Então, qual que é a lei da função da área? F de x igual a quem? X ao quadrado. Ou F de L igual a L ao quadrado. Gente, essa letrinha x, vocês podem ter várias funções e às vezes eles colocam diferenciado, tá? Principalmente a g também. G de x, ou g de h, ou g de t, quando tá relacionando, por exemplo, tempo e velocidade. Então, isso aí, essas variáveis podem ser mudadas, mas a mais usada é o f de x. Bom? Próximo. Aqui nós temos um gráfico, vamos dar uma analisada no gráfico e ver o que está pedindo, tá? Um rapaz desafiou seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai, então, permitiu que o filho começasse a corrida 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida está ao lado. Então, a gente vê aqui pelo gráfico que é uma função de primeiro grau, tá? Nós temos a reta azul e temos a reta verde. A reta azul, olha só, está passando aonde? No ponto 0. Então, isso aqui é uma função linear, onde o b é igual a 0, tá? A reta verde já não é uma função de B0, ela é uma função afim, onde o B vai ter um valor. Quem que é o valor do B? O valor que corta o eixo do Y, tá? Então, aqui a gente vai ter um AX mais B, e na azul a gente vai ter uma função igual a AX. Então, vamos lá. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Vamos analisar um pouco mais o gráfico. Olha só, neste ponto, com um tempo de 10 e uma distância de 70, alguém ultrapassou. Foi o ponto onde eles se encontraram, tá? A linha azul é o gráfico de quem? Do pai ou do filho? Olha só, o pai, ele partiu da distância 0, do início. E o filho partiu 30 metros à frente. Então, a azul é do pai. E a verde é de quem? Do filho. Tá? E neste ponto, eles se encontraram. A gente precisa identificar qual que é a reta da função do pai e a reta da função do filho, para a gente saber quem chegou primeiro. Aqui nesse caso, né, quem que chegou primeiro? Quem chegou primeiro é quem chegou nos 100 metros com o menor tempo. Então, quem que vai ser? O menor tempo, olha só, o pai tá aqui no tempo 14. E o filho chegou lá nos 100 metros no tempo que? De 17 segundos. Aqui é 17 e aqui é 14. Então, quem chegou primeiro? Né? Quem ganhou a corrida? O pai. E qual que foi a diferença de tempo? O filho chegou em 17 e o pai em 14, né? Com o quê? Com a diferença de 3 segundos a menos, tá?
A que distância do início o pai alcançou o filho? Então, tá aqui, o filho já saiu e o pai saiu depois, né? Então, ele alcançou quanto? A que distância do início? A 70 metros, ó, de 0 até 70. É do início, então, vamos contar de 0 até 70. Então, a distância de 70 metros. C. Em que momento, depois do início da corrida, ocorreu a ultrapassagem? Tá? Então, começou a corrida. Quando que foi a ultrapassagem? Eles encontraram no 10. Então, foi a partir dos 10 segundos. Foi depois dos 10 segundos que houve a ultrapassagem. Nos 10 segundos, eles se encontraram. Então, ali do 11, né, ou dos 10,5 para frente, que começou a ultrapassar, tá? Então, é isso, uma análise de gráfico simplificada, né, para vocês terem essa análise aí. Que o mais importante é vocês saberem qual que é a linha do pai e qual que é o filho, para vocês responderem corretamente, ok? Aqui, um outro exercício que leva função. Eu tenho essa função afim, tá? Ela é uma função completa. Como que eu escrevo a minha função afim? F de x igual a x mais b. Miriam, mas por que tá com M e N? Não tem problema não. Poderia colocar A, poderia colocar B. Tá? Isso é só para vocês trabalharem um pouquinho essa visualização aí. Então, eu tenho a função mx mais n com uma taxa de variação. O que é taxa de variação? Expliquei na aula passada. É o valor de quem? De A, igual a 2. Então, aqui está me informando que meu A vale 2. E o gráfico passa pelo ponto 2 e 7. Então, se ele passa pelo ponto 2 e 7... esse x e esse y pertencem ao gráfico. Então, o meu x vale 2 e o meu y vale 7. Quem é y? Y é f de x, tá? Calcule o valor de n. Vamos avaliar aqui. F de x igual a mx mais n. Aqui, para a gente fazer a correlação, quem vai ser o meu A? O meu A vai ser o valor de quem? De M, tá? Então, M vale A e o A vale quanto? Vale 2. O X vale X. O X vale 2. O F de X, quem é? É o Y, que vale 7. E o N? É o B. Então, aqui, se a gente substituir, vamos pegar a função original aqui. F de x igual a mx mais n. O f de x é meu y, vale 7. O meu m é o valor de A, que é quem? A taxa de variação, ela tá sempre grudadinha com o x, tá? O meu x é quem? É 2, que tá aqui, ó, o ponto que pertence à reta. E agora eu quero achar o n, que é a variável que sobrou. Então, 7 igual a 4 mais n, 7 menos 4 igual a n, n igual a 3. Então, se eu for escrever essa função minha, como que eu escreveria essa função? Y vai ser igual, o meu A, que vale quanto? 2x, mais o meu B, que é o n, que é 3. Escrevi a lei da função. Tá ok? Vamos, a partir da lei da função, esboçar um gráfico aqui. Então, olha só. Pontos principais. Valor que corta o eixo do y, o B. Então, essa função vai cortar em qual ponto? No 3. Né? E onde corta o eixo do x? Tem que achar
a raiz. Então, vamos encontrar a raiz. 2x mais 3 igual a 0. Para encontrar a raiz, eu coloco o y valendo 0. 2x igual a menos 3, menos 3 dividido por 2, menos 1,5. Então, lá no eixo do x, vai cortar onde? Em menos 1,5, aqui. Essa função é crescente ou decrescente? Vamos ver o valor do a? O a vale quanto? 2. Então, ela é uma função crescente. Se o 2 é maior que 0, 2 maior que 0, crescente. A reta tem que ser nesse sentido, ok? Então, tá certo, olha, eu vou ter uma reta nesse sentido, ok? Então, esboçamos aqui o gráfico dessa função. Para eu ter uma reta, basta 2 pontos. Então, a gente precisa de fazer aquela tabela, né, com muitos pontos para a gente trabalhar, não, tá? É isso aí. Última. A fábrica abaixo produz um determinado produto. Sua despesa e receita mensais dependem, olha só, despesa e receita depende da quantidade X vendida do produto. A partir dessa análise do gráfico, responda. Bom, eu tenho duas funções, tenho duas retas, cada reta representa uma função. A função da receita está cortando no ponto 0. Então, eu sei que a minha receita vai ser de qual função? Vai ser da função linear. Vai ser f de x, vai ser igual a x. Porque o meu b é quem? Meu b é 0, tá? E a reta das despesas, olha só, corta em qual ponto? No 1.500. Então, aqui na despesa, vai ser do tipo AX mais P, função afim. Como que eu identifico quem é A, né? Qual como função, quem é o valor de A e quem é o valor de B? Olha só comigo, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos achar o A, a taxa de variação, para a gente encontrar a variação angular aqui. Porque o B eu já tenho. Quem é o B da função da receita? O B é quem? É o 0. E quem é o B dessa função das despesas? É o valor que corta y. Então, o meu B aqui, ó, é 1.500. Então, eu encontrando o A, eu consigo achar a lei da função, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou encontrar o A, gente, pela variação angular, pela média da variação. Como que é isso? Aquele deltazinho. Delta y menos delta x, tá? Aí, eu vou fazer o delta y. Vamos pegar aqui esse A da receita. Da função da receita. Então, eu vou no delta y. Primeiro é o y. Então, eu vou variar de onde? De 2.400 até 0. Então, vai ser 2.400 menos 0, dividido pelo delta x da receita, olha. 300 menos 0. 300 menos 0. Então, o Azinho, né, lá da receita, 2.400 dividido por 300, 8. Então, como que fica a minha função da receita? F de receita vai ser, não é AX? Meu A vale 8, 8x. Então, essa é a minha função da receita. E agora, a gente vai achar o A, a taxa de variação, das despesas. O A das despesas é delta y sobre delta x.
Agora, eu vou olhar pela linha das despesas. Vamos lá. Delta Y, né, da linha da despesa, é quanto? É essa variação aqui, ó. Ele foi daqui até aqui. É isso aqui que eu vou olhar, ó. Tá? Então, vai ser 2.400 até onde? Até 1.500. Por que que é 1.500, gente? Porque é o ponto que cortou o eixo do Y, tá? Aqui, ó. Não foi nesse ponto que cortou o eixo do Y, as despesas? Então, eu vou pegar aqui até aqui, a variação que teve de Y. Então, de 2.400 menos 1.500. Dividido. Agora, a variação de X. Vem aqui no X até aqui. 300 menos 0. O A das despesas, então, vai ser 900 dividido por 300. Então, quanto que deu o A? 3, né? A gente corta, 9 dividido por 3, 3. Então, eu sei que o A é 3 e que o B é quem? Valor que corta o eixo do Y, 1.500. Então, como que ficou a função da despesa? 3, não é assim que a gente escreve? 3x mais 1.500. Então, a gente já definiu as duas funções aqui. Bom, agora vamos analisar essas alternativas. Marcar a falsa. Então, tenho 3 verdadeiras e uma falsa. Letra A. Vendendo 300 quilos por mês, não há lucro nem prejuízo. Quando não há lucro nem prejuízo, as receitas são iguais à despesa, né? Então, se eu vender 300, é o ponto que é igual. Então, essa aqui é verdadeira. Verdadeira. B. Para cada 30 quilos vendido a mais no mês, a despesa, então, vou ter que olhar o F das despesas. A despesa mensal aumenta 50. Vamos lá no gráfico, na função da despesa? Olha só. Se eu fizer um F de 10, tá? Vai ficar 3 vezes 10. Essa parte que varia, vai variar de quanto? Para cada 10, aumenta 30. 1.500 é fixo. Então, não aumenta 50. Para cada 10, aumenta 30, porque é 3 vezes 10. Entenderam? Então, aqui no B, F de X é igual a 3x mais 1.500. Então, para cada 10 que eu colocar, vai aumentar quanto? Se eu fizer um F de 10 aqui, ó, vai ficar 3 vezes 10. Vai ser quanto? Vai aumentar quanto? Vai ser 30, tá? Se eu aumentar 10 de novo, for para 20, olha. 20, esquece a parte fixa, que ela aqui não vai intervir nada. Vai ficar 3 vezes 20. Então, vai dar quanto? 60. Então, a cada 10 que eu aumento, aumenta 30. Tá ok? Então, a letra B, ela é o quê? Ela é falsa. Porque aqui tá falando que aumenta 50. Vamos checar as demais? C. Para que a receita mensal seja o dobro da despesa, devem ser vendidos 1.500 quilos. Vamos escrever isso, gente, na linguagem matemática? Para que a minha receita seja igual o dobro da despesa, quanto que vai ser o meu X? Quanto que eu vou ter que vender? Então, eu vou pegar a função da receita, eu vou pegar o F de R, vai ter que ser igual a o dobro do F de quem? Das despesas. Então, vamos lá? Quanto que é meu F de R?
Aqui, ó. Função, né, que representa a receita é 8x. Então, nós vamos pôr 8x aqui. Fez 2 vezes. Qual que é a minha função da despesa? 3x mais 1.500. 3x mais 1.500. Vamos resolver isso e eu vou verificar quanto que eu preciso ser vendido para ter o dobro. Então, vai ficar 8x é igual, distributivo aqui, 6x mais 3.000, distributivo, né? 8 menos 6, 2x. 3.000 dividido por 2, 1.500, certinho. Então, se eu vender 1.500, eu vou ter o dobro das despesas, tá? Então, é a letra C, verdadeira. E a D? Vamos checar a D? Vendendo 1 tonelada por mês, 1 tonelada são quantos quilos? 1.000 quilos. A fábrica tem um lucro mensal de 3.500. Para mim calcular o lucro é igual a receita menos despesa. Então, vamos ver? Se eu vender 1 tonelada, vamos ver quanto que vai ser o meu lucro? Eu tenho que aplicar essa 1 tonelada, gente, na função da despesa e na função da receita, tá? Então, nós vamos fazer um F de 1.000 para a receita e vamos fazer um F de 1.000 para as despesas. Vamos substituir. Isso aqui é a receita. 8 vezes 1.000. Então, se eu produzir 1.000, eu vou ter uma receita de quanto? De 8.000. Mas, se eu produzir 1.000, quanto que eu gastei para produzir aquilo? Qual que é a minha despesa para produzir aquilo? 3 vezes 1.000 mais 1.500. Então, o meu F de 1.000 para produzir, 3.000 mais 1.500, 4.500. Beleza, olha só. Eu produzindo 1.000, eu vendo por 8.000. Eu produzindo 1.000, a minha despesa é 4.500, tá? Qual que é o lucro? Lucro é R menos D. 8.000 menos 4.500. Então, eu tenho um lucro de quanto? 3.500. Então, ótimo, né? Gente, é mais ou menos assim. Então, essa aqui é verdadeira. Quando vocês estão trabalhando, né, numa empresa, se for montar uma empresa e tal, vocês têm que ter uma lei da função, acompanhar isso para ver. Se eu produzir 1.000, quanto que eu tive de despesa? Aqui, despesa inclui tudo. Inclui as despesas fixas e variáveis. Eu gastei com internet, eu gastei com papel, eu gastei com pano, se for uma fábrica de tecido, gastei com funcionário, luz, telefone e tal. Todas as despesas. Então, para você ter lucro, suas receitas têm que ser maior. Então, nesse caso, houve um lucro sim, de quanto? R$3.500. Então, a resposta, essa é verdadeira, e a B é que é a falsa que a gente viu antes aqui, né? Porque a cada 10 não é 50, a variação não é de 50. A cada 10, a variação é de quanto? De 30. Ok? Então, ótimo. Depois eu vou postando para vocês alguns exercícios para ficar mais curtinho. Acho que com isso deu para a gente ter uma visão geral, faltando somente uma parte de gráfico. Eu vou deixar na descrição o link para vocês, se vocês quiserem imprimir essa folhinha e tal, para ir fazendo exercício nela, tá? Vai deixar lá, vai ficar junto na descrição do vídeo. Ok, gente? Muito obrigada e até a próxima!